Fale, meus queridos, professor Rafael Pinho na área novamente. É um prazer poder estar de volta, trazendo vídeo novo aqui para o nosso canal, poder contribuir com o teu sucesso, com o alcance do tão sonhado cargo público. Beleza? É um prazerzão a gente poder estar aqui de volta. É ou não é, Paulo? Paulo aqui, ó, firme e forte comigo. Bora lá então, olha só. Do que a gente vai falar hoje? Deixa eu te dizer, hoje a gente não vai dar aula, tudo bem? Hoje, depois de muitos pedidos, eu trago para vocês a Lei 14.688, tá? De 20 de setembro de 2023. Presta atenção, do dia 20 de setembro, hoje que dia é, Paulo? A gente está gravando, que dia é hoje? Hoje são 27 de setembro de 2023, tá? Veja que nós tivemos aqui a publicação dessa lei que atualizou o Código Penal Militar, ok? Você que vai prestar a prova aí para a Polícia Militar do Estado do Pará agora do ano de 2023, é muito interessante saber o que essa lei traz, entender essas modificações e no final nós vamos fazer algumas considerações para te dizer se realmente tu precisa te preocupar com tudo isso ou não para essa prova agora, ok? Então, bora falar de novidade, bora falar de atualização no Código Penal Militar. Bom, a nossa Lei 14.688, né, agora do dia 20 de setembro de 2023, o que ela fez, na verdade, com o Código Penal Militar? Bom, ela altera, ok? Ela altera o Decreto-Lei 1001 do ano de 69, que é o Código Penal Militar, então ela alterou o Código Penal Militar. Com qual finalidade? Ela alterou o Código Penal Militar para compatibilizar o Código Penal Militar com o nosso Código Penal. Para compatibilizar o Código Penal Militar com o Código Penal. Por quê? Bom, você vai ver no decorrer dessa explicação que existiam muitas regrinhas de direito, muitos termos, muitas palavrinhas que nós tínhamos no Código Penal e que nós não tínhamos no Código Penal Militar. E o inverso também é verdade. Nós tínhamos expressões dentro do Código Penal Militar que nós não tínhamos dentro do Código Penal. Então, para que o aluno, o operador do direito, para que os professores pudessem trabalhar uma única linha, entre aspas, né? Uma única linha, entre aspas, de raciocínio do direito criminal, estabelecendo uma conexão entre o penal e o penal militar, surgiu aqui a nossa atualização legislativa, como eu já disse, com o objetivo de quê? De compatibilizar o Código Penal com o Código Penal Militar. Mas não só isso, de compatibilizar também com a Constituição Federal, ok? Para que os três juntos possam caminhar com uma única linguagem, com uma única forma de compreensão no que diz respeito aos institutos, às teorias, aos preceitos, às hipóteses de inimputabilidade previstas. Tudo bem? Bom, e tivemos mais uma alteração muito expressiva aqui também, que diz respeito à nossa Lei 8072 do ano de 1990, que foi a Lei de Crimes Hediondos, ok? Professor, o que é essa atualização no Código Penal Militar? O que é essa atualização no Código Penal Militar? Trouxe de novidade para dentro da Lei de Crimes Hediondos. Vamos conversar sobre isso também. Assiste esse vídeo até o final, que tu vai compreender legal cada uma dessas implicações que eu estou colocando aqui. Mas antes de prosseguir, eu preciso que tu dê uma moral aqui para o nosso canal, tá bom? Já dá uma curtida, já deixa o teu like, já deixa um comentário para impulsionar, ok? A nossa página aqui, para poder o teu colega ter conhecimento desse vídeo, aquela pessoa que precisa assistir essa aula para que o vídeo possa chegar até ela, para que o YouTube possa entender que essa aula ela é relevante e recomendar para outras pessoas também. Claro, compartilhe essa aula lá no Instagram, manda o link dela para os teus contatos, para aquele cara que vai fazer a prova da Polícia Militar do Estado do Pará, tá bom? Eu tenho certeza que vai contribuir muito os esclarecimentos feitos aqui agora para você. Tudo bem? Então olha só, bora trabalhar, olha só. Bom, antes da atualização,
nós tínhamos um negocinho chamado de lei supressiva de incriminação. A lei supressiva de incriminação, no artigo 2º do Código Penal Militar, dizia o quê? Ninguém pode ser punido por fato que lei que vem depois, por lei posterior, ter deixado de considerá-la como crime. Cessando, encerrando em virtude dela o quê? Dessa lei posterior. A própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Então esse era o texto que nós temos antes da atualização. Você que já estudou direito penal, você sabe que lá tem um dispositivo igual, né? Parecido, na verdade, não é igual, parecido. Aí o que a atualização fez? Ela compatibilizou esse texto do artigo 2º com o texto previsto lá no Código Penal. E o que estava antes dessa forma no Código Penal Militar, agora está escrita da seguinte forma: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Está aqui, atualizadinho agora, no ano de 2023, dentro do Código Penal Militar. Se você abrir o Código Penal, você vai ver que é exatamente isso que está escrito lá. Entende agora porque essa atualização ela compatibiliza o Código Penal Militar com o Código Penal? Para que a gente fale da mesma coisa, da exata mesma forma em ambas as leis. Bom, a maioria das atualizações, tá? Que fique muito claro isso para você, ela é apenas de redação. A maioria, tá? O que isso quer dizer, professor? Que a maioria das atualizações que nós tivemos com essa lei, ela fez exatamente isso que eu te mostrei aqui agora. Ela alterou apenas redação. Então, antes era assim, agora compatibilizou com a Constituição, compatibilizou com o Código Penal. Eliminando, inclusive, algumas terminologias defasadas, obsoletas. Por exemplo, quando eu ministrava aula de Direito Penal Militar em sala, há muito tempo já, eu falava do artigo 9º para os meus alunos e eu dizia o seguinte: olha galera, crimes militares em tempo de paz. Aí nós temos, artigo 9º, inciso 2, os crimes previstos nesse código, os previstos na lei penal, quando praticados por militar em situação de atividade. Aí lá na aula, eu já nem falava mais do assemelhado. Por quê? Porque eu dizia assim para o meu aluno: ó, sabe o que é esse assemelhado aqui? O assemelhado era o civil, lá antigamente, que desempenhava atribuições militares. Aí eu falava em sala para os alunos assim: ó, risca aí assemelhado, porque assemelhado nem existe mais, galera. Mas ainda estava escrito lá no Código Penal Militar do aluno. Então nós tínhamos aqui a figura, veja, do assemelhado, que a gente nem falava mais em sala de aula para o aluno, muito embora ainda estivesse escrito em lei. Aí eu falava, né? Por militar em situação de atividade ou assemelhado em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado, assemelhado ou civil, por militar durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil, por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob administração militar ou ordem administrativa militar. Então a gente falava muito do assemelhado, que é uma terminologia defasada, obsoleta. Hoje, agora, pós-atualização, como ficou? Por militar da ativa contra militar na mesma situação. Ele tirou assemelhado. Por militar da ativa em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou contra civil. Ele tirou assemelhado. Por militar durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva, reformado ou civil, ele tirou assemelhado. Por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Então o que ele fez? Ele tirou aquelas palavras, aquelas terminologias que já não existiam mais na prática. Ele deu uma enxugada na legislação, beleza? Então, além dessas mudanças de redação, nós também, claro, tivemos algumas intervenções com relação ao conteúdo. Ó, uma das inovações, por exemplo, foi ali o endurecimento, tá? Foi o endurecimento.
foi o endurecimento da pena para o tráfico de drogas praticado por militar, que passa para de 5 a 15 anos. Antes, ok? Antes eram de até 5 anos. Então, quando o militar praticava tráfico de drogas, no Código Penal Militar, a pena dele antes não passava de 5 anos. Agora, com a atualização, essa pena pode chegar até 15 anos. Veja só, tráfico, posse ou uso de entorpecentes ou substância de efeito similar. Onde está isso? No artigo 290 do teu Código Penal Militar. Aí ele diz assim: receber, preparar, produzir, vender, fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio. Ainda que para uso próprio. Você que vai fazer a prova da PM, que cai lá a lei de drogas, já fique esperto aqui, tá bom? Porque ele trata tanto a conduta do uso próprio quanto a conduta do traficar, tudo dentro do artigo 290. Guardar, ministrar, entregar de qualquer forma consumo, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psicológica em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com a lei ou regulamento. Aí qual era a pena? Reclusão até 5 anos. Com a atualização, o que aconteceu? Tivemos o aumento. Tivemos esse aumento para 5 a 15 anos. Aí o que foi acrescentado nesse artigo 290? O parágrafo 5º. O que o parágrafo 5º fez? Ele diz assim: tratando-se de tráfico de drogas, 290, a pena será uma reclusão de 5 a 15 anos. Bom, além disso, o militar que se apresentar para o serviço sob o efeito de substância entorpecente, ele poderá agora ser punido com reclusão de até 5 anos. Foi acrescentado também ao artigo 290, que fala do tráfico, o parágrafo 3º. E o parágrafo 3º diz assim: na mesma pena incorre o militar que se apresentar para o serviço sob o efeito de substância entorpecente. Então, só para a gente poder entender, a pena do 290 ela não mudou. Continua até 5 anos. Só que ele trabalha que a ideia do tráfico, posse, uso de entorpecentes de uma maneira muito genérica. E aí é que vem a modificação. Aqui ele mantém 5, mas ele acrescenta o parágrafo 3º que diz que se esse militar se apresentar ao serviço, tá, ele vai ser punido com a mesma pena. O que isso quer dizer, professor? Bom, quer dizer que se ele se apresentar para o serviço sob o efeito de substância entorpecente, a mesma pena 290 até 5 anos, ele pode agora ser punido com uma reclusão de até 5 anos. Isso não mudou. Mas o parágrafo 5º mudou, porque ele já diz assim: agora se for uma situação de tráfico, que também antes era até 5, de maneira muito genericona, agora a pena passa a ser uma reclusão de 5 a 15 anos. Isso é nova redação. Beleza? Bom, o roubo de armas e munições de uso restrito militar ou pertencente à instituição militar se tornou um tipo de roubo qualificado, ok? Se tornou um tipo de roubo qualificado. O que significa para a gente um aumento de 1/3 até a metade sobre a pena dele, que é de 4 a 15 anos de reclusão. Ok? Veja que aqui, inclusive, ele usa a expressão qualificado, né? Entre aspas. Porque quem é meu aluno sabe que quando eu falo de aumento em fração não é uma qualificadora. Ok? Aumento em fração é uma majoração. Pode ser um agravo, mas qualificadora não é. A qualificadora ela aumenta a pena base. Não esquece disso. E a pena base permanece essa, 4 a 15 anos. A diferença é que a pena aqui arbitrada pelo juiz, que pode ser de 4, 5, 6 até o limite de 15 anos, ela terá um aumento de 1/3 até a metade. Ok? Bom, veja, o artigo 242, parágrafo 2º, ele traz para a gente essa figura do roubo que a gente falou agora há pouco, tá?
estabelece que a pena é uma reclusão de 4 a 15 anos. Então nós tínhamos antes como? Nós tínhamos isso aqui, ó. Parágrafo 2º do 242. Né, as qualificadoras. A pena aumenta-se de 1/3 à metade. 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. 2. Se há concurso de 2 ou mais pessoas. Inclusive, veja que ele fala com emprego de arma, ele não especifica se é arma branca ou arma de fogo. Tá? 3. Se a vítima está em serviço ou transporte de valores e o agente conhece essa circunstância. Se a vítima está em serviço de natureza militar. Se é dolosamente, intencionalmente causada uma lesão grave. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis esse resultado, nem assumiu o risco de produzir este resultado. Ok? Né? Que é o que a gente chama aqui de préter-dolo. Ok? É o préter-dolo. O indivíduo, ele produz uma conduta dolosa, tá bom? Que traz um resultado mais grave, mais gravoso na modalidade culposa. Bom, mas o objetivo dessa aula não é te dar, o objetivo desse encontro não é te dar aula de direito penal militar nem penal, tá bom? Porque a gente não resiste, galera, a gente não resiste. E aí, com a atualização, acrescentaram-se 3 novas qualificadoras. Além daquelas que a gente falou agora há pouco, temos agora no Código Penal Militar, no parágrafo 2º, a qualificadora do inciso 7º, 8º e 9º. Aí no 8º ele diz assim, se a subtração for de veículo automotor, que venha a ser transportado para outra unidade da federação ou para o exterior, inclusive nós temos isso aqui lá no Código Penal Comum, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, também temos isso no Código Penal Comum, veja como ele compatibiliza. E no 9º, se a coisa subtraída é arma, munição, explosivo ou outro material de uso restrito militar ou que contenha sinal indicativo de pertencer a uma instituição militar. Então, além destas qualificadoras, entre aspas, que nos possibilitam um aumento de 1/3 até a metade, o que nós temos antes até o inciso 6º, acrescenta-se agora inciso 7º, 8º e 9º. Ok? Então, muito importante observar isso também. Veja, outras mudanças sobre punições, também agora falando de punições, elas vão incluir a extinção das penas, vamos lá, elas vão incluir a extinção das penas de quê? Das penas de suspensão de exercício de posto e de reforma, e o fim da figura do criminoso habitual. Código Penal Militar permitia a aplicação de pena por tempo indeterminado, nunca menor que 3 anos, para condenados que se enquadrassem nessa classificação de criminosos habituais. Então veja, o artigo 55 diz o seguinte, as penas principais são morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento. Aí entrou agora aqui, suspensão do exercício de posto, graduação, cargo ou função, reforma, ok? Veja, ambas do ano de 2023. Beleza? O texto também revoga as normas que permitiam a equiparação entre menores e maiores de idade em alguns contextos para fim de imputabilidade penal. Como assim, professor? Deixa eu te falar uma coisa. De acordo com o Código Penal, menor de 18 anos é inimputável. Mas no Código Penal Militar não acontecia dessa forma. Se o indivíduo tivesse menos de 18 anos e fosse aluno, por exemplo, de uma escola militar e praticasse qualquer conduta dentro desse contexto, esse menor de 18 anos ele responderia pela conduta dele. Ele seria imputável. Ele teria como ser punido de acordo com o Código Penal Militar. Ok? Além dos próprios militares menores de idade, os alunos de colégio militar, a partir dos 17 anos de idade, como eu disse, podiam sofrer a aplicação do Código Penal Militar como se fossem maiores. Como se fossem maiores. Agora, essa abertura não existe mais. Ok? Não existe mais. Hoje, tanto faz se menor de 18 anos,
aluno de um colégio militar ou que esteja no contexto militar, ele é tido agora no Código Penal Militar também, assim como no Código Penal, como inimputável. Ok? Como inimputável. Observe. O que nós temos agora? Artigo 50. O menor de 18 anos é penalmente inimputável, ficando sujeito às normas estabelecidas na lei especial, nova redação. Além disso, acrescentou-se também o artigo 52, que trouxe uma equiparação a maiores, dizendo o seguinte: os menores de 16 anos, bem como os menores de 18, os maiores de 16 inimputáveis, ficam sujeitos às medidas educativas, curativas ou disciplinares determinadas em lei especial. Que lei especial é essa? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Então hoje, esse menor de idade, aluno de um colégio militar ou dentro do contexto militar, ele não tem mais como ser punido pelo Código Penal Militar. Ele é tido como inimputável. Contudo, nada impede a aplicação, né, das medidas socioeducativas ou das medidas protetivas, de repente, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente sobre esse menor de idade. Tudo bem? Outra novidade, e aqui pega a visão, tá? Que eu não vou te falar de algo que acrescentou, mas de algo que o Geraldo Alckmin não autorizou, ele vetou na proposta, né? nessa proposta, nessa alteração feita aí, né? Proposta aí pelo general Mourão, né? Essa proposta de alteração é dele, tá? Foi que inseríssemos no Código Penal Militar a possibilidade de crimes que envolvessem violência doméstica e familiar cometidos por militares. Geraldo Alckmin não autorizou que isso fizesse parte da atualização. Bom, acompanhe comigo. Outra novidade é que o projeto tira do rol de crimes militares o artigo 9º do CPM, que diz respeito aos delitos sexuais, vou sinalizar isso aqui, que diz respeito aos delitos sexuais e de violência doméstica e familiar cometido por militares. O professor quer dizer então que hoje militar não pode mais praticar crime sexual, crime no contexto da violência doméstica e familiar? Eu não disse isso, eu disse que no contexto militar não tem como. Contudo, a exceção vale se o crime for cometido em local não sujeito à administração militar, ou seja, em lugar que não esteja sujeito às regras militares. Então esse militar, dentro da casa dele, ele pode praticar crime sexual, ele pode praticar um estupro, ele pode praticar qualquer outro delito sexual. Ele pode praticar violência doméstica e familiar. Mas hoje, dentro das Forças Armadas, dentro de um batalhão de polícia, não tem como, por exemplo, tá bom, que esse militar pratique violência doméstica e familiar naquele ambiente. Tudo bem? Ah, mas é a esposa dele. Não tem como, porque não tem previsão no Código Penal Militar para isso. Igualmente, os crimes previstos no Código Penal Militar não podem ser considerados hediondos. Por que os crimes previstos no Código Penal Militar não podem ser considerados como hediondos? Bom, eles não podem devido à ausência de previsão legal, sendo proibida a analogia em malam partem. O que é uma analogia em malam partem? Analogia é comparação, malam partem é em prejuízo. Então, eu não posso dizer, tá, que dentro do Código Penal Militar, o militar que praticar uma conduta tida, né, equiparando-se aqui a um crime hediondo, ele praticaria crime hediondo. Não tem como. Por quê? Porque o Código Penal Militar ele não traz essa previsão lá dentro. E a gente não pode usar a lei para prejudicar. A gente só pode usar da lei para beneficiar.
Bora lá para o que interessa agora. Contudo, papai, gostei dessa palavra. Contudo, entre as alterações promovidas apenas para adequação legal, está a classificação de vários tipos penais do Código Penal Militar como crimes hediondos. Então, antes não tinha como dizer que o militar praticou crime hediondo, porque o Código Penal Militar não tinha essa previsão. Agora tem. Agora tem. Então, antes, artigo 1º do parágrafo único da Lei de Crimes Hediondos. Considera-se também hediondo, tentado ou consumado, o crime de genocídio. O crime de genocídio hediondo. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Crime hediondo. O crime de comércio ilegal de arma de fogo. Crime hediondo. Então, antes, se o militar praticasse qualquer uma dessas condutas, dentro do contexto militar, ele não praticaria crime hediondo. Agora, ele pratica. Ok? O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, também. O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado, também ele não podia praticar antes, né? Porque não tinha essa previsão. Só que agora, filhão, tivemos o artigo 3º que diz o seguinte: o parágrafo único do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos passa a vigorar acrescido do seguinte inciso, ou seja, essa atualização que nós tivemos no Código Penal Militar, ela acrescentou na Lei de Crimes Hediondos o inciso 6º. Guarda isso que eu estou te falando. Você que vai prestar prova para PM, guarda isso que eu estou te falando. Tá? Vou te explicar por que lá na frente. Artigo 1º, parágrafo único, inciso 6º, que foi acrescentado. Os crimes previstos no Código Penal Militar que apresentem igualdade, identidade com os crimes previstos no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos são eles: homicídio qualificado, estupro, latrocínio, extorsão qualificada por morte, extorsão mediante sequestro, epidemia com resultado morte, envenenamento com perigo extensivo com resultado morte, ok? Eles todos agora são considerados hediondos, praticados dentro do contexto militar. Pegou a visão? Então, olha só, antes de prosseguir, antes de te dar o bizu master, aquele que vai te colocar lá dentro, eu quero te fazer um convite. Maratona de questões para você que vai prestar o concurso da PM do Estado do Pará. Como diria meu amigo Valnei Oliveira, só as questões sonhadas da tua prova estarão nessa maratona. Essa maratona, ela vai acontecer, ela não é presencial, ela acontece com transmissão ao vivo pela plataforma do curso Exemplo ao Vivo. Não sei se você conhece, tá? Mas se não conhece, eu te convido a conhecer. Entra lá, www.exemploalvivo.com.br. Tá? A maratona é transmitida em tempo real. Você tem a oportunidade de usar o bate-papo para tirar dúvidas ali na hora comigo sobre algo que você não entendeu a respeito da questão. Normalmente ela acontece ao vivo, mas ela vai ficar gravada por uns 4 ou 5 dias, mais ou menos, para você assistir quantas milhares de vezes você quiser assistir depois, com direito a material em PDF para você imprimir e poder acompanhar a resolução dos exercícios, tá? Revisar quantas vezes você precisar revisar, tá certo? Essa maratona, ela vai ser de legislação, então vamos trabalhar toda a legislação extravagante, Lei Maria da Penha, ECA, idoso, crime ambiental, tortura, crimes hediondos, tudo! E vamos trabalhar também questões de direito penal militar. Ao total, traremos para você 30 questões, as 30 questões sonhadas que vão aparecer na tua prova. Professor, tem dia para essa maratona? Vai ser dia 18 de outubro do corrente ano 2023. Cai numa quarta-feira, não é isso, Paulo? Quarta-feira... Já tem horário, Paulo? Vai ser quarta-feira à tarde, tá? Quando tivermos o banner da maratona, a gente vai divulgar lá no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, @RafaNpinho, RAPHNpinho.
A gente vai divulgar por lá. Vamos divulgar também aqui pelo YouTube, tá bom? Mas provavelmente será à tarde. E como eu disse, se você não puder assistir a maratona dia 18, quarta-feira à tarde, ela vai ficar gravada ali para você assistir quando der, quantas vezes quiser, talvez até domingo ou segunda-feira, mais ou menos. Tudo bem? Professor, eu gostei, quero investir, quero participar dessa maratona. Então as vendas e a transmissão da aula, todas irão ocorrer lá no www.exemploalvivo.com.br, tá? Só que as vendas só estarão disponíveis a partir do dia 5 de outubro. É bom que tu vai começando a te capitalizar, vai levantando uma graninha. Não sabemos valor ainda, né, Paulo? Provavelmente será R$30, mas provavelmente vocês que seguem o canal, quando tiver ali próximo do dia 5, a gente vai liberar um voucher para te dar ali um descontinho, talvez de, não sei, né, Paulo, de R$5. Bora fazer para a galera que está assistindo a gente aqui, 25 conto a maratona. Tá? Quem é meu aluno, 25, quem não é meu aluno, vai pagar 30, porque tem que ter, né, seleção. Não é isso? Se não conhece a plataforma do Exemplo ao Vivo, cara, a melhor plataforma de transmissão de aulas hoje, atual, do planeta Terra, só perde para a tecnologia da NASA. É isso aí, amigão. Então, estás convidado. Vamos falar de todos esses aspectos na aula. Aproveita, porque até a prova da PM eu só vou fazer 2 maratonas, ok? Essa do dia 18 e provavelmente outra só em novembro e não farei mais maratonas. Tudo bem? Então está lançado o convite. Não perca a chance. Vai juntando a graninha que a partir do dia 5/10 você vai se inscrever nessa maratona e vai arrebentar. Ok? Bom, para você que assistiu esse vídeo até o final, se não deu o teu like ainda, dá esse like, dá essa moral pra gente. Agora vem o Bizu Master. Sabe qual é o Bizu Master? Tudo isso que eu te falei, tá, não vai entrar para essa prova da PM Pará agora. Por quê? Porque essa atualização ocorreu, eu acho que foi o quê, Paulo? Foi depois de ter saído o edital, se eu não estiver enganado. Foi no dia do edital? Dia 20? Verdade. Então essa lei ela foi publicada no dia do teu edital, dia 20. E tudo aquilo que vem no dia ou após o edital, não tem como aparecer na tua prova. Inclusive, o artigo 5º dessa atualização diz assim: essa lei entra em vigor após decorridos 60 dias da publicação. Ou seja, foi publicado dia 20 de setembro, outubro, novembro, então só vai valer essas atualizações aqui a partir do dia 20 de novembro de 2023. Tá? Ah, professor, então eu perdi tempo assistindo isso? Quer dizer então que mantém-se o Código Penal Militar do mesmo jeito? Não vai mudar em nada? Não perdeu tempo, não. Agora que vem o Bizu Master, que muita gente não percebeu. Preste bem atenção, queridão. Eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui. Lembra quando eu falei para você? Que uma das atualizações que nós tivemos na lei foi o acréscimo do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, que trouxe para dentro da Lei de Crimes Hediondos o inciso 6º? Então, o teu edital da PM Pará 2023 está pedindo Lei de Crimes Hediondos. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer, queridão, que se tu for agora no site do Planalto e abrir a Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Crimes Hediondos já está com o inciso 6º. E o inciso 6º já está em vigor. A lei como um todo entra em vigor para o Código Penal Militar daqui a 60 dias. Mas na Lei de Crimes Hediondos, uma outra lei estranha ao Código Penal Militar, se você for agora no site do Planalto, você vai ver que o inciso 6º já está lá, no artigo 1º, mencionando também os crimes, né, que tenham similar identidade com o Código Penal. Então, se você for fazer uma prova, e dentro da tua prova, PM Pará ou outra, que cobre Lei de Crimes Hediondos, já considere o inciso 6º como algo válido
para a sua prova. Ah, professor, mas a vigência da lei é só daqui a 60 dias para o Código Penal Militar, querido. Porque a lei de crimes hediondos já está atualizada e já está valendo. Ok? Então, é isso que eu tenho para falar. Era isso que eu tinha para esclarecer. Vê, dá uma olhadinha aí que na descrição do vídeo nós disponibilizamos para vocês uma apostila. Essa apostila ela tá com os comentários dessa aula. Tá com os comentários dessa aula, Paulo? A apostila? Tá com os comentários dessa aula. E essa apostila também traz essa lei que atualizou o Código Penal Militar agora, dia 20 de setembro, na íntegra, para você que quer dar uma olhadinha. Claro, as atualizações foram bem maiores, não só aquilo que a gente conversou aqui, mas eu acho que esse vídeo já serviu para dar um pontapé inicial e você aí que está pensando em prestar um concurso para PM ou que vai prestar, que você já comece a ficar atento para as futuras modificações. Tá bom? Bom, então baixa a apostila, curte o vídeo, te inscreve na maratona. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Aguardem os próximos vídeos, hein? Tem novidade vindo aí pela frente. Tchau, tchau. Valeu!